gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Primeiramente, quero agradecer muito por você estar aqui. Já te pedi para curtir aqui esse vídeo. Se você não me segue ainda, se inscreve aqui no meu canal, certo? Para você acompanhar tudo que vai ter por aqui, porque vai ter muita coisa boa. E hoje a gente vai desvendar um mistério que aconteceu em 1992 e que virou uma série documental muito interessante. O nome da série é Caso Evandro e ela está disponível na Globoplay. É uma série que ao total tem 8 episódios, até agora tem 6 episódios e faltam 2 para terminar. Mas por que eu vou falar dessa série? Primeiro porque aconteceu aqui no Brasil, né? É um fato que aconteceu em 1992, inclusive no ano que eu nasci. E segundo porque, de certa forma, ela vai abordar as religiões de matriz africana. Vamos lá? Bom, para resumir o caso, uma criança de 7 anos costumava todos os dias acompanhar a mãe dele ao trabalho. A mãe dele trabalhava numa escola, que inclusive era a mesma escola onde ele estudava. Mas um dia estava chovendo e a mãe resolveu não levar a criança junto com ela para o trabalho. O menino acordou, tomou o café da manhã e resolveu ir ao encontro da mãe. E como era um caminho rotineiro, ele já sabia ir e voltar do trabalho da sua mãe para sua casa e vice-versa. Quando o menino chegou e encontrou com a mãe no trabalho, ele percebeu que tinha esquecido o Game Boy dele em casa. Então ele resolveu voltar para casa para buscar o Game Boy e depois retornar ao encontro da mãe. E a mãe falou que tudo bem. Então o menino foi, a mãe estranhou porque ele estava demorando muito para voltar. Quando a mãe chegou em casa, percebeu que o menino não tinha nem chegado em casa, porque o Game Boy estava em cima da mesa. E se ele tinha voltado para casa para buscar o Game Boy e o Game Boy ainda estava lá, significa que ele não tinha chegado nem em casa. E aí ela começou a se preocupar, foi à polícia, começaram a investigar. E passaram muitos dias e não tinha notícias nenhuma do menino, nem do corpo do menino, o que é que tinha acontecido, e começou a ter aquele mistério na cidade inteira. Um parêntese muito importante é que pouco tempo antes disso acontecer, na cidade tinha chegado um homem que se dizia pai de santo e tinha um centro de umbanda na cidade de Guaratuba, no Paraná. Ele também jogava búzios, ele atendia as pessoas e jogava búzios. E ele começou a espalhar pela cidade que iria acontecer no mês de abril um desastre que ia chocar muitas pessoas. E todas as pessoas que iam jogar búzios com ele, ele falava, vai acontecer uma desgraça muito grande, fiquem atentos por causa disso. E começou a alertar as pessoas, a população. A polícia foi investigar. Na realidade, a polícia demorou um pouco para levar o caso a sério. Mas aí viram, depois de muito tempo, urubus sobrevoando uma parte onde tinha muito mato, uma parte bem isolada da cidade, e resolveram ir lá olhar o que é que tinha e acabaram encontrando o corpo do menino Evandro. O corpo já estava muito desfigurado e já estava meio que em estado de decomposição. O pai do menino, que reconheceu o corpo, só pôde reconhecer por causa de uma marca de nascença que o menino tinha nas costas. Os médicos legistas viram que algo muito estranho tinha naquele corpo, porque o corpo do menino estava sem as mãos, sem os pés, o couro cabeludo escalpelado e também estava sem os órgãos vitais, o coração, o pulmão, enfim, todos os órgãos vitais. Sendo que, como já tinham passado muito tempo, né, do acontecimento, ficou a dúvida sobre aquilo ali alguém fez ou aquilo já é um processo de decomposição. Com o passar do tempo, as pessoas foram começando a investigar, a polícia foi começando a investigar, o pai do menino começou a mobilizar também a população para saber o que tinha acontecido e se lembraram dessa profecia que esse pai de santo tinha feito. E aí foram, né, ao encontro desse pai de santo e pediram que de alguma forma ele pudesse ajudar, já que ele tinha feito a profecia, né? E aí esse pai de santo incorporou uma entidade e aí começaram a andar com esse pai de santo incorporado dentro do carro pela cidade. E a entidade ia meio que apontando onde estavam, direcionando para onde estava a energia do menino. E aí numa dessas foram no local onde encontraram marcas de sangue e o chinelinho do menino. Daí a polícia já começou a desconfiar muito e resolveu investigar mais a fundo aquele pai de santo. E aí terminaram descobrindo que o pai de santo estava envolvido no sequestro e no assassinato daquela criança. Mas também estavam envolvidos a atual esposa e a filha do então prefeito da cidade. E aí começaram a procurar, investigar, fazer interrogatório
e de repente surgiu uma fita, né? Uma fita gravada com a voz do Pai de Santo, com o amigo do Pai de Santo, que deveria ser o Cambono, alguma coisa assim, com a voz da esposa e da filha do prefeito assumindo o crime, né? Falando que tinham sequestrado e assassinado a criança para fazer algum ritual. Quando isso veio à tona, a população ficou muito indignada e queria linchar todo mundo que estava envolvido nesse crime. A população revoltada tentou atacar a mulher do prefeito. Começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba. E aí começam os xingamentos de macumbeiro, de dizer que é a magia negra. Inclusive, o nome da operação, né, de desenvolvimento desse caso se chamava Operação Magia Negra. A partir daí, a gente já começa a enxergar que tipo de problema a gente está conversando aqui. Hoje em dia, a gente já sabe que esse termo magia negra é um termo racista para caracterizar as nossas religiões de matriz africana. E outra coisa que eu achei bastante problemática é que na série ele aborda um pai de santo, um terreiro de umbanda, caboclos, entidade, dentro de um ambiente criminal. Ou seja, a gente já criminaliza a religião. E aí, isso, para pessoas que não têm o conhecimento do que de fato são as religiões de matriz africana, os fundamentos das religiões de matriz africana, já coloca todo mundo no mesmo saco, de que a gente faz sacrifício humano, de que existe uma coisa assim, outra ali, que é bruxaria, e bruxaria no sentido também negativo. E eu fiquei um pouco incomodada ao assistir, porque eles trazem, de fato, um historiador, estudiosos, para falar sobre as religiões de matriz africana, porém, de uma maneira muito rasa, de uma maneira que qualquer pessoa que não entenda o mínimo da religião vai achar que realmente aquilo ali é feito dentro dos nossos terreiros, dentro das nossas casas, dos nossos ilês e barracões. Isso é tão fato que um dos advogados de acusação, um dos promotores, né, ele fala, não, porque eu sou cristão e eu acho muito errado isso, qualquer religião que matar, seja animal ou seja pessoas, e eu não concordo que mate nenhuma formiga. Já com essa fala, a gente já enxerga o problema da questão. Do mesmo jeito que se mata a galinha, a gente compra o frango no supermercado, que esses animais são colocados em ambientes que são desumanos, que sofrem, que são maltratados. Nos nossos ilês, nos nossos rituais, o que acontece é um ritual de sacralização do animal, né? O animal vai ser morto, vão ser tiradas algumas partes para ser oferecido ou para uma entidade ou para um orixá, e o que não for entregue aos orixás, às entidades, né, ao nosso sagrado, ele vai ser compartilhado na comunidade. Então é um momento de partilha com todos, é um momento de família, é um momento familiar. Os animais, eles não são expostos a situações de tortura, né? O ritual é feito muito rapidamente, com todo cuidado, para que haja o menor tipo de sofrimento possível. Então, é uma hipocrisia muito grande você dizer assim, eu não concordo com isso, com esse sacrifício, porque não deve se fazer mal a nenhuma formiga. Então, você não consome carne. Então, já que você é cristão, no final do ano você não vai comer o peru, ou na Páscoa você não vai comer o seu bacalhau, porque é de uma hipocrisia e é realmente algo muito racista a se dizer. No decorrer da série, a gente vai ver também que existem algumas lacunas nesse caso. Esse caso ele ficou conhecido bastante, né? Em 2011, as duas moças que participaram do crime, elas foram presas e descobriram que essa confissão foi feita à base de tortura, né? De policiais que torturaram. E quando o pai de santo, ele tá ali falando como foi feito, a pergunta que havia sido feita antes foi como se fazia os rituais de sacralização com animais, com carneiro, com galinha. E aí ele vai descrevendo o que é que se faz, e aí colocaram como se ele tivesse feito aquilo. Eu não sei se de fato ele fez ou não, mas mesmo que ele tenha feito, isso não representa as religiões de matriz africana. Ele fala também na série que foi construído um quarto para Exu, para que fosse arriada essas oferendas. O Exu de verdade, ele não se alimenta desse tipo de energia.
As pessoas que fazem esse tipo de magia, que trabalham com esse tipo de magia, elas estão alimentando uma outra energia que normalmente a gente chama de quiumba, de obsessor. Isso não é coisa de Exu. Para mim, o que foi mais problemático em relação a essa série é que as explicações que foram trazidas sobre as religiões de matriz africana, elas foram muito rasas, deixando um espaço para que as pessoas interpretem da maneira que quiser, né? E de interpretações falsas, a gente já tá lotado, e isso dá muita margem para a intolerância religiosa. Eu acredito que, ao invés de trazer uma pessoa que, enfim, seja estudiosa, que eu não tiro crédito dessa pessoa que seja estudiosa, mas muito mais valoroso do que trazer alguém estudioso ou somente uma pessoa estudiosa, seria trazer um sacerdote sério para explicar quais são os fundamentos, para falar um pouco da religião, para que as pessoas que estão assistindo aquela série, elas não façam os seus prejulgamentos e elas não criem preconceitos ou embasem ainda mais o preconceito que a gente sofre, né? A intolerância religiosa que nós que somos de religiões de matriz africana já conhecemos, né? Então, gente, eu quis trazer esse vídeo para que a gente sempre observe aquilo que a gente está consumindo, as conversas, as leituras, né? As séries, os filmes que a gente assiste, porque a gente precisa sempre ter esse tipo de pensamento crítico sobre o que de fato para que pensamento aquele estímulo tá levando a gente, né? A gente só consegue combater a ignorância com conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por você assistir esse vídeo até aqui. Me segue aqui nas redes sociais pra gente ficar pertinho, pra gente conversar, pra gente trocar. Vou ficar muito feliz de ter você aqui pertinho de mim, tá bom? Se inscreve aqui no meu canal. E é isso, eu espero vocês na semana que vem. Beijo, tchau!